Capítulo 1. Feire. A primeira neve do inverno começara a fustigar Velaris havia 1 hora. O chão tinha finalmente congelado na semana anterior, e quando, enfim, terminei de devorar minha torrada com bacon do café da manhã, acompanhada de uma xícara de chá forte, os paralelepípedos pálidos estavam salpicados de pó branco e fino. Eu não fazia ideia de onde estava Liz. Não o encontrei na cama quando acordei, e seu lado do colchão já estava frio. Nada incomum, pois andávamos ocupados quase ao ponto da exaustão ultimamente. Sentada à longa mesa de cerejeira na casa da cidade, franzia a testa para a neve rodopiante do outro lado das janelas de vidro decoradas com treliças de chumbo. Houve uma época em que eu tive medo daquela primeira neve, em que vivia aterrorizada pela ideia de longos e cruéis invernos. Mas foi um longo e cruel inverno que me levou tão profundamente para dentro do bosque naquele dia, há quase 2 anos. Um longo e cruel inverno que me deixou desesperada o bastante para matar um lobo, que, por fim, me trouxe até aqui a esta vida, esta felicidade. A neve caía, pedaços espessos despencavam na grama seca do minúsculo quintal da frente, se acumulando nas lanças e nos arcos da cerca decorativa diante dele. Bem dentro de mim, subindo com cada floco rodopiante, um poder reluzente e gélido se agitou. Eu era Grã Senhora da corte noturna, sim, mas também aquela abençoada com os danos de todas as cortes. Parecia que o inverno queria brincar. Enfim desperta o bastante para soar coerente, desce o escudo de adamantino negro que protegia minha mente e projetei um pensamento pela ponte de almas entre mim e Liz. Para onde você voou tão cedo? Minha pergunta se dissipou na escuridão. Um sinal certeiro de que meu parceiro não estava nada perto de Velaris. Provavelmente nem mesmo dentro das fronteiras da corte noturna. O que também não era nada incomum, ele andava visitando nossos aliados de guerra nos últimos meses para solidificar nossas relações, estabelecer comércio e acompanhar suas intenções pós-muralha. Quando meu trabalho permitia, eu costumava me juntar a ele. Peguei o prato, entornei o chá até a borra e caminhei para a cozinha. A brincadeira com gelo e neve podia esperar. Niuala já preparava o almoço na mesa de trabalho, sem nenhum sinal de sua gêmea, Serridven. Mesmo assim, eu a dispensei quando a meio espectro fez menção de pegar minha louça. Posso lavá-la, falei, como cumprimento. Com a mão na massa, fazendo algum tipo de torta de carne, Niuala lançou um sorriso de gratidão em minha direção e me deixou lavar a louça. Uma fêmea de poucas palavras, embora nenhuma das gêmeas pudesse ser considerada tímida. Certamente não quando trabalhavam e espionavam tanto para Liz quanto para Asriel. Ainda está nevando, observei, um pouco inutilmente, olhando pela janela da cozinha para o jardim adiante enquanto enxaguava o prato, o garfo e a xícara. Ellen já preparara o jardim para o inverno, cobrindo os arbustos e os canteiros mais delicados com aniagem. Será que vai parar? Niuala colocou a massa trançada sobre o topo da torta e começou a unir as beiradas com beliscões, os dedos fantasma fazendo um trabalho ágil e habilidoso. Seria bom ter um solstício branco, comentou ela, a voz melódica, porém baixa. Cheia de sussurros e sombras. Em alguns anos, pode ser bastante ameno. Certo. O solstício de inverno. Em 1 semana. Ser Grã Senhora ainda era uma novidade para mim, então não fazia ideia de qual seria meu papel formal. Se teríamos uma grã sacerdotisa para fazer uma cerimônia odiosa, como Yanvei fizera no ano anterior. 1 ano. Pelos deuses, quase 1 ano desde que Liz cobrara o acordo, desesperado para me tirar do veneno da corte primaveril, para me salvar de meu desalento. Caso demorasse mais 1 minuto sequer, só a mãe sabe o que poderia ter acontecido. Onde eu estaria agora? Neve rodopiou e avançou no jardim, perdendo-se nas fibras marrons da aniagem que cobria os arbustos. Meu parceiro que trabalhou tão árdua e altruisticamente, e sem qualquer esperança de que algum dia eu ficasse com ele. Ambos tínhamos lutado por aquele amor, sangrado por ele. Liz morrera por ele. Eu ainda vivia aquele momento, tanto nos sonhos de um sono pesado quanto naqueles acordada.
Como ficara seu rosto, como o peito não se elevara, como o laço entre nós tinha se desfeito em tiras. Ainda sentia aquilo, aquele vazio no peito onde o laço estivera, onde ele estivera. Mesmo neste momento, com essa ligação mais uma vez fluindo entre nós como um rio de noites salpicadas de estrelas, o eco do sumiço permanecia. Roubava meu sono, me tirava de conversas, de pinturas, de refeições. Chris sabia exatamente porque havia noites em que eu me agarrava a ele com mais força, porque havia momentos em que, mesmo sob o sol intenso e claro, eu apertava sua mão. Meu parceiro sabia, porque eu sabia por qual motivo seu olhar às vezes ficava distante, por qual motivo ele ocasionalmente apenas piscava para todos nós sem sequer acreditar, esfregando o peito como se para aliviar uma dor. Trabalhar tinha ajudado. Nós dois. Manter-se ocupado, concentrado. Eu tinha pavor dos dias silenciosos e ociosos, quando todos aqueles pensamentos por fim me aprisionavam. Quando não havia nada além de mim e de minha mente, e aquela lembrança de Rhys caído morto no solo rochoso, do rei de Hiberno quebrando o pescoço de meu pai, de todos aqueles ilirianos explodindo no céu e caindo na terra em forma de cinzas. Talvez um dia nem mesmo o trabalho servisse de fortaleza para manter as memórias longe. Misericordiosamente, ainda havia muito o que fazer para o futuro próximo. E a reconstrução de Velaris depois dos ataques de Hibern era apenas uma das várias tarefas monumentais. Tínhamos ainda outros deveres tanto em Velaris quanto além dela, nas montanhas ilirianas, na cidade escavada, na imensidão de toda a corte noturna. E então havia as outras cortes de Prythian. E o novo mundo que surgia adiante. Mas por enquanto, o solstício. A noite mais longa do ano. Eu me voltei da janela para Niuala, que ainda me ria nas bordas da torta. É um feriado especial aqui também, certo? Perguntei, casualmente. Não apenas na invernal e na diurna. E na primaveril. Ah, sim, respondeu ela, inclinando-se sobre a mesa de trabalho para examinar a torta. Espiã habilidosa, treinada pelo próprio Asriel, e mestre cozinheira. Adoramos esse feriado. É íntimo, caloroso, lindo. Presentes e música e comida, às vezes um banquete sob as estrelas. O oposto da festa enorme e selvagem que durava dias a qual fui sujeita no ano passado. Mas, presentes. Eu precisava comprar presentes para todos eles. Não precisava, mas queria. Porque todos os meus amigos, agora minha família, tinham lutado e sangrado e quase morrido também. Afastei a imagem que dilacerou minha mente, nesta, inclinada sobre o corpo ferido de Cashon, os dois prontos para morrer juntos contra o rei de Hiberno. O cadáver de meu pai atrás deles. Girei o pescoço. Precisávamos mesmo de algo para celebrar. Reunir todos nós por mais de 1 ou 2 horas havia se tornado algo raro. É um momento de descanso também. E um momento para refletir sobre a escuridão, sobre como ela permite que a luz brilhe, prosseguiu Niuala. Há uma cerimônia. A meio o espectro deu de ombros. Sim, mas nenhum de nós vai. É mais para aqueles que querem honrar o renascimento da luz e, em geral, passam a noite inteira sentados em completa escuridão. Um fantasma de sorriso. Não é muita novidade para mim e minha irmã. Ou para o grão-senhor. Ao assentir, tentei não parecer aliviada demais por não ter que ser arrastada para um templo durante horas. Depois de apoiar a louça limpa no pequeno suporte de madeira ao lado da pia, desejei sorte com o almoço a Niuala e subi para me vestir. Serridvin já havia separado minhas roupas, mas não tive sinal da gêmea enquanto eu vestia o pesado suéter cor de carvão, as legs pretas justas e as botas com forro de lã, tudo antes de fazer uma trança frouxa nos cabelos. Há 1 ano, eu teria sido enfiada em vestidos finos e em joias para ser exibida diante de uma corte vaidosa que me secava com os olhos como se eu fosse uma égua parideira premiada. Aqui. Sorri para o anel de prata e safira na mão esquerda. O anel que eu tinha conquistado para mim mesma da tecelã do bosque. Meu sorriso se desfez um pouco. Eu também conseguia vê-la.
Verstriga de pé diante do rei de Ibern, coberta com o sangue de suas presas, enquanto as mãos do rei a pegavam pela cabeça e partiam seu pescoço. E então a atiravam às bestas dele. Fechei os dedos em punho, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, até que a leveza nos braços e nas pernas se dissipasse, até que as paredes do quarto parassem de me sufocar. Até que eu conseguisse avaliar a variedade de objetos pessoais no quarto de Liz em nosso quarto. Não era, de forma alguma, um quarto pequeno, mas ultimamente começara a parecer apertado. A mesa de pau rosa contra uma das paredes estava coberta de papéis e livros, tanto de meus negócios quanto dos dele. Minhas joias e roupas tiveram que ser divididas entre este e meu antigo quarto. E havia também as armas. Adagas e espadas, aljavas e arcos. Cocei a cabeça ao reparar na clava de aspecto pesado e cruel que Liz de alguma forma jogara ao lado da mesa sem que eu reparasse. Eu nem mesmo queria saber. Mas não tinha dúvidas de que Cashon estava, de algum modo, por trás daquilo. Poderíamos, é claro, guardar tudo no bolsão entre os dois reinos, mas... Franzi a testa para meu próprio conjunto de lâminas ilirianas, recostado contra o imenso armário. Se ficássemos presos em casa por causa da neve, talvez eu usasse o dia para organizar as coisas. Encontrar espaço para tudo. Principalmente para aquela clava. Seria um desafio, considerando que Ellen ainda ocupava o quarto no fim do corredor. Nesta escolhera uma casa do outro lado da cidade, uma na qual optei por não pensar durante muito tempo. Lucien, pelo menos, tinha estabelecido residência em um elegante apartamento próximo ao rio no dia seguinte ao retorno dos campos de batalha e da corte primaveril. Eu não tinha feito qualquer pergunta a ele a respeito daquela visita a Tallinn. Lucien também não tinha explicado o olho roxo e o lábio cortado. Apenas perguntara a mim e a Liz se sabíamos de um lugar para ele ficar em Velaris, pois não queria nos causar mais incômodo ao permanecer na casa da cidade e não queria ficar isolado na casa do vento. Ele não mencionara Ellen, ou a proximidade com ela. Minha irmã não pedira que Lucien ficasse ou que se fosse. E caso se importasse com os hematomas no rosto do Férico, certamente não havia demonstrado. Mas ele permanecera e encontrara formas de se manter ocupado, em geral sumindo durante dias ou semanas inteiras. Mesmo assim, mesmo com Lucien e Nesta em apartamentos próprios, a casa da cidade andava um pouco apertada ultimamente. Ainda mais se Mor, Cashon e Asriel aparecessem para passar a noite. E a casa do vento era grande demais, formal demais, longe demais da área da cidade. Boa por uma ou duas noites, mas eu amava essa casa. Era meu lar. O primeiro que tive de verdade, de forma que realmente contasse. E seria legal comemorar o solstício aqui. Com todos eles, por mais abarrotada que ficasse. Fiz uma careta para a pilha de papéis que precisava separar, cartas de outras cortes, de sacerdotisas querendo posições e direinos tanto humanos quanto féricos. Eu adiara a tarefa por semanas, e tinha finalmente separado essa manhã para lê-las. Grã Senhora da Corte Noturna, defensora do arco-íris e da escrivaninha. Soltei um ronco de escárnio, jogando a trança por cima de um ombro. Talvez meu presente de solstício para mim mesma fosse contratar um secretário pessoal. Alguém para ler e responder essas coisas, para separar o que era vital do que poderia ser deixado de lado. Porque um pouco mais de tempo para mim mesma, para Liz. Eu olharia o orçamento da corte, que Liz jamais se importava muito em seguir, e veria o que poderia fazer para conseguir tal coisa. Para ele e para mim. Eu sabia que nossos cofres eram fundos, sabia que poderíamos facilmente pagar por isso sem sequer arranhar nossa fortuna, mas não me importava com o trabalho. Adorava o trabalho, na verdade. Esse território, esse povo, eram tanto parte de meu coração quanto meu parceiro. Até ontem, quase todas as horas que me mantive acordada tinham sido dedicadas a ajudá-los. Até que fui, educada e graciosamente, instruída a ir para casa e aproveitar o feriado.
Após a guerra, o povo de Velaris havia cumprido o desafio de reconstruir a cidade e ajudar os seus. Antes que eu sequer tivesse alguma ideia de como ajudá-los, vários mutirões já haviam sido organizados para auxiliar a cidade. Então eu me voluntariei com um punhado deles para tarefas que iam desde encontrar lores para aqueles desalojados pela destruição até visitar famílias afetadas durante a guerra, além de ajudar os sem-abrigo a se preparar para o inverno com novos casacos e suprimentos. Tudo isso era vital, tudo era parte de um trabalho bom e prazeroso. No entanto, havia mais. Havia mais que eu poderia fazer para ajudar. Pessoalmente. Só não tinha descoberto isso ainda. Parecia que eu não era a única ansiosa para ajudar aqueles que tinham perdido tanto. Com o feriado, um fluxo de novos voluntários havia chegado, lotando o salão público perto do Palácio de Linhas e Joias, onde muitos dos grupos de mutirão estavam aquartelados. Sua ajuda foi crucial, senhora, dissera uma matrona da caridade para mim no dia anterior. Você tem vindo aqui quase todos os dias, trabalhou até cansar os ossos. Tire a semana de folga. Você merece. Comemore com seu parceiro. Tentei protestar, insistindo que eu precisava entregar mais casacos, distribuir mais lenha, mas a Férica havia acabado de falar para o salão inteiro, lotado até o limite com voluntários, temos mais ajuda do que sabemos o que fazer com ela. Quando tentei mais uma vez, ela me enxotou porta afora. E a fechou atrás de mim. Entendido. A história se repetiu em todas as outras organizações pelas quais passei ontem à tarde. Vá para casa e aproveite o feriado. Então foi o que fiz. Pelo menos a primeira parte. Quanto a aproveitar, no entanto. A resposta de Liz para minha pergunta sobre seu paradeiro finalmente piscou no laço, carregada por um ronco de poder escuro e lustroso. Estou no acampamento de Devlon. E levou todo esse tempo para responder. Era uma longa distância até as montanhas ilirianas, sim, mas não deveria ter levado tanto tempo para que uma resposta chegasse. Liz soltou uma risada sensual. Cashon estava esbravejando. Não parou para respirar. Meu pobre bebê iliriano. Nós sem dúvida atormentamos você, não é? A diversão de Liz ondulou até mim, acariciando meu ser mais interior com as mãos envoltas em noite. Mas ela parou, sumindo tão rapidamente quanto veio. Cashon está discutindo com Devlon. Dou notícias depois. Com uma deliciosa carícia contra meus sentidos, ele se foi. Eu receberia um relatório completo sobre aquilo em breve, mas por enquanto. Sorri para a neve que dançava do lado de fora das janelas. Capítulo 2. Ressan. Mal passara das 9 da manhã e Cashon já estava irritado. O aquoso sol de inverno tentou, sem sucesso, sangrar entre as nuvens que pairavam acima das montanhas ilirianas enquanto o vento soava como um estrondo sobre os picos cinza. Já havia uma camada de centímetros de neve cobrindo o acampamento lotado, uma visão do que em breve recairia sobre Velaris. Estava nevando quando saí, ao alvorecer talvez uma boa camada de gelo já aguardasse no chão o meu retorno. Eu não tive a chance de perguntar a Feire durante nossa breve conversa pelo laço minutos antes, mas talvez ela saísse para caminhar comigo. E me deixasse mostrar como a cidade da luz estelar brilhava sob neve fresca. De fato, minha parceira e minha cidade pareciam estar a um mundo de distância das atividades no acampamento Refúgio do Vento, aninhado em um alto desfiladeiro montanhoso. Mesmo o vento frio que soprava entre os picos, traindo o próprio nome do acampamento ao levantar leques de neve, não impedia os ilirianos de executar suas tarefas diárias. Os guerreiros deviam treinar nos diversos rigos que se abriam para uma queda livre até o pequeno leito do vale abaixo, aqueles que não estavam presentes tinham saído para patrulhar os entornos. Os machos que não tinham conseguido passar na seleção para guerreiro deviam cuidar dos diversos comércios, assumindo papéis de mercadores ou fereros ou sapateiros. Para as fêmeas, restava o trabalho inferior. Elas não enxergavam dessa forma. Nenhuma delas.
Mas as tarefas requeridas, independentemente das feéricas serem velhas ou jovens, permaneciam as mesmas: cozinhar, limpar, cuidar das crianças, fazer roupas, lavá-las. Havia honra em tais tarefas, era possível encontrar orgulho e bom trabalho nelas. Mas não quando era esperado que todas as fêmeas ali fizessem isso. E se fugissem desses deveres, qualquer uma das meia dúzia de damas de acampamento ou quaisquer que fossem os machos que controlassem a vida delas as puniriam. Assim, havia sido desde que conheci esse lugar, com o povo de minha mãe. O mundo tinha renascido durante os meses de guerra, a muralha fora explodida em nada e, no entanto, algumas coisas não mudavam. Principalmente ali, onde a mudança era mais lenta do que as geleiras derretendo por entre aquelas montanhas. Tradições que remontavam a milhares de anos, deixadas praticamente inalteradas. Até nós. Até agora. Desviando minha atenção do acampamento agitado fora do limite dos rigos de treino demarcados com giz, estampei uma expressão neutra conforme Cashon enfrentava Devlon. As meninas estão ocupadas com as preparações para o solstício, dizia o senhor do acampamento, com os braços cruzados sobre o peito inflado. As esposas precisam de toda a ajuda que puderem obter para tudo ficar pronto a tempo. Elas podem praticar na próxima semana. Eu tinha perdido a conta de quantas variações dessa mesma conversa tínhamos tido durante as décadas em que Cashon insistira no assunto com Devlon. O vento açoitou os cabelos pretos de Cashon, mas o rosto do feérico permaneceu rígido como granito quando ele se dirigiu ao guerreiro que relutantemente nos treinara. As meninas podem ajudar as mães depois do treino. Diminuiremos o exercício para 2 horas. O resto do dia será o suficiente para auxiliar com os preparativos. Devlon desviou os olhos avelã para onde eu estava, a alguns metros de distância. Isso é uma ordem. Eu o encarei de volta. E apesar de minha coroa, de meu poder, tive que me esforçar para não voltar a ser aquela criança trêmula de 5 séculos atrás, naquele primeiro dia em que Devlon ficara de pé, imponente, acima de mim e me puxara para o ringue de treino. Se Cashon disser que é uma ordem, então é. Tinha-me ocorrido durante os anos em que tínhamos travado aquela mesma batalha com Devlon e os ilirianos que eu poderia simplesmente entrar na mente dele, de todos eles, e fazer com que concordassem. Mas havia alguns limites que eu não poderia ultrapassar, nem iria. Cashon jamais me perdoaria. Devlon grunhiu, formando uma espiral de vapor com o hálito. 1 hora. 2 horas, replicou Cashon, as asas se abrindo levemente enquanto mantinha firme a posição severa que eu fora chamado naquela manhã para ajudá-lo a manter. Devia ser ruim, então, se meu irmão tinha me pedido para vir. Muito ruim mesmo. Talvez precisássemos de uma presença permanente ali, até que os ilirianos se lembrassem das coisas como consequências. Mas a guerra havia impactado a todos nós, e com a reconstrução, com os territórios humanos se expandindo para nos encontrar, com outros reis feéricos olhando para um mundo sem muralha e se perguntando até onde poderiam ir e sair ilesos. Não tínhamos os recursos para posicionar alguém ali. Ainda não. Talvez no verão seguinte, se o clima nos outros lugares estivesse calmo o bastante. Os seguidores de Devlon se demoravam no ringue de treino mais próximo, observando Cashon e eu, da mesma forma que tinham feito durante todas as nossas vidas. Como tínhamos massacrado muitos deles no rito de sangue tantos séculos atrás, eles ainda se mantinham afastados, mas foram os ilirianos que sangraram e lutaram nesse verão, que sofreram a maior parte das perdas ao enfrentar o pior de Iberni do Caldeirão. O fato de algum guerreiro ter sobrevivido já era um testemunho a favor de sua habilidade e da liderança de Cashon, mas com os ilirianos isolados e ociosos ali em cima, essa perda começava a se transformar em algo feio. Perigoso. Nenhum de nós havia se esquecido de que, durante o reinado de Amaranta, algumas das tropas de guerra tinham se curvado alegremente a ela. E eu sabia que nenhum dos ilirianos tinha se esquecido de que passamos aqueles primeiros meses depois da queda de Amaranta caçando essas tropas desgarradas. E acabando com elas. Sim, uma presença aqui era necessária. Porém mais tarde, Devlon insistiu,
cruzando os braços musculosos. Os meninos precisam de um bom solstício depois de tudo que enfrentaram. Deixe as meninas darem isso a eles. O canalha realmente sabia que armas empunhar, tanto físicas quanto verbais. 2 horas no ringue todas as manhãs, afirmou Cashon, com aquele tom severo que mesmo eu sabia que não deveria forçar, a não ser que quisesse uma briga deflagrada. Ele não desviou do olhar de Devlin. Os meninos podem ajudar a decorar, limpar e cozinhar. Eles têm 2 mãos. Alguns têm, retorquiu Devlin. Outros voltaram para casa sem uma delas. Senti, mais do que vi, as palavras atingirem Cashon profundamente. Era o custo de liderar meus exércitos, cada ferimento, morte, cicatriz, ele tomava todas como falhas pessoais. E estar perto daqueles guerreiros, ver membros faltando e ferimentos brutais que ainda se curavam ou jamais se curariam. Elas treinam por 90 minutos, falei, acalmando o poder sombrio que começara a correr em minhas veias conforme buscava um caminho em direção ao mundo, então enfiei as mãos frias nos bolsos. Cashon, sabiamente, fingiu parecer indignado, expandindo as asas largamente. Devlin abriu a boca, mas o interrompi antes que ele pudesse gritar algo realmente estúpido. 1h30 todas as manhãs, então elas fazem o trabalho doméstico, com os machos ajudando sempre que puderem. Olhei na direção das tendas permanentes e das pequenas casas de pedra e madeira espalhadas pelo amplo desfiladeiro e para cima dos picos cobertos de árvores atrás de nós. Não se esqueça de que um grande número de fêmeas, Devlin, também sofreu perdas. Talvez não tenham perdido a mão, mas os maridos e filhos e irmãos estavam naqueles campos de batalha. Todos ajudam nos preparativos para o feriado e todos continuam treinando. Indiquei Cashon com o queixo, gesticulando para que ele me seguisse para a casa do outro lado do acampamento, que mantínhamos como nossa base de operações semi-permanente. Não havia superfície do lado de dentro onde eu não tivesse tomado feire. A mesa da cozinha era minha preferida, graças àqueles dias selvagens depois de firmarmos a parceria, quando eu mal conseguia ficar perto de feire sem estar enterrado nela. Quanto tempo havia, quão distantes pareciam aqueles dias. Uma vida atrás. Eu precisava de férias. Neve e gelo estalaram sob nossas botas conforme seguimos para a estreita casa de pedra de 2 andares, que ficava no limite das árvores. Não queria férias para descansar ou para visitar algum lugar, mas apenas para passar mais do que um punhado de horas na mesma cama que minha parceira. Para conseguir mais do que algumas horas para dormir e para me enterrar nela. Parecia ser uma coisa ou outra ultimamente. O que era completamente inaceitável. E tinha me deixado estúpido de inúmeras formas diferentes. A semana passada tinha sido tão absurdamente atribulada, e eu estava tão desesperado pela sensação e pelo gosto de feire, que a tomei durante o voo da Casa do Vento até a casa da cidade. Bem sobre Velaris para que todos vissem, não fosse pela proteção que conjurei, foram necessários movimentos cuidadosos. Eu vinha planejando durante meses tornar aquele um momento realmente especial, mas com ela contra mim daquela forma, sozinhos no céu, fora preciso apenas um olhar na direção daqueles olhos azul acinzentados para que abrisse a calça de minha parceira. Um momento depois, quando entrei em feire, quase nos lancei contra os telhados como um garoto iliriano. Feire apenas riu. Alcancei o clímax com aquele ruído rouco. Esse não foi o meu melhor momento, e eu não tinha dúvidas de que afundaria ainda mais antes que o solstício de inverno nos garantisse um dia de descanso. Contive o desejo crescente até não passar de um rugido vago no fundo da mente, e não falei até Cashon e eu quase termos atravessando a porta de entrada de madeira. Mais alguma coisa que eu deva saber enquanto estou aqui. Bati a neve das botas contra o portal e entrei na casa. Aquela mesa da cozinha estava bem no meio do cômodo de entrada. Sufoquei a imagem de feire debruçada sobre o móvel. Cashon exalou e bateu a porta atrás de si antes de fechar as asas e se recostar contra ela. A discórdia está crescendo. Com tantos clãs se reunindo para o solstício, será uma oportunidade para que a espalhem ainda mais.
Uma faísca de meu poder fez uma fogueira rugir na lareira, e o pequeno cômodo do andar inferior se aqueceu rapidamente. Mal passava de um sussurro de magia, mas tê-la soltado aliviou aquela tensão quase constante de manter tudo o que eu era, todo aquele poder sombrio, controlado. Ocupei um lugar contra a maldita mesa e cruzei os braços. Já lidamos com essa merda antes. Vamos lidar de novo. Cashon balançou a cabeça, os cabelos escuros na altura dos ombros brilhando à luz aquosa que entrava pelas janelas da frente. Não é como antes. Você, eu e a Z. Eles se ressentiam de nós pelo que somos, por quem somos. Mas desta vez, nós os mandamos para a batalha. Eu os mandei, Pris. E agora não são apenas os canalhas guerreiros que estão resmungando, mas também as fêmeas. Elas acham que você e eu os fizemos marchar para o sul como vingança pelo tratamento que recebemos quando crianças, acham que posicionamos especificamente alguns dos machos nas linhas de frente como vingança. Não era bom. Não era nada bom. Precisamos lidar com isso com cautela, então. Descobrir de onde vem esse veneno e dar fim a ele, pacificamente esclareci quando Cashon ergueu as sobrancelhas. Não podemos sair matando para nos livrar disto. Cashon coçou o maxilar. Não, não podemos. Não seria como caçar aquelas tropas de guerra desgarradas que aterrorizavam qualquer um em seu caminho. Não mesmo. Ele avaliou a casa escura, o fogo crepitando na lareira, onde tínhamos visto minha mãe cozinhar tantas refeições durante nosso treinamento. Uma dor antiga e familiar encheu meu peito. Essa casa inteira, cada centímetro dela, estava cheia do passado. Muitos deles virão para o solstício, prosseguiu Cashon. Posso ficar aqui, de olho nas coisas. Talvez dar presentes às crianças, a algumas das esposas. Coisas de que precisam de verdade, mas são orgulhosos demais para pedir. Era uma boa ideia. Mas isso pode esperar. Quero você em casa para o solstício. Eu não me importo. Quero você em casa. Em Velaris, acrescentei quando ele abriu a boca para cuspir alguma baboseira legalista e liriana em que ainda acreditava, mesmo depois de ter sido tratado como um nada durante a vida inteira. Vamos passar o solstício juntos. Todos nós. Mesmo que eu precisasse dar a eles uma ordem direta como grão-senhor para que o fizessem. Cashon inclinou a cabeça. O que está irritando você? Nada. De modo geral, eu tinha pouco do que reclamar. Levar minha parceira para a cama regularmente não era, em geral, um assunto urgente. Ou do interesse de ninguém além do nosso. Um pouco de tensão acumulada, Pris. É claro que ele enxergava exatamente o que era. Suspirei, franzindo a testa para o antigo teto salpicado de fuligem. Tínhamos comemorado o solstício nessa casa também. Minha mãe sempre tinha presentes para Asriel e Cashon. O primeiro solstício que compartilhamos ali fora o primeiro em que Cashon recebera qualquer tipo de presente, de solstício ou não. Eu ainda conseguia ver as lágrimas que ele tentara esconder ao abrir os presentes, e as lágrimas nos olhos de minha mãe ao assistir. Quero pular logo para a semana que vem. Tem certeza de que esse seu poder não pode fazer isso por você? Lancei um olhar seco na direção do guerreiro. Cashon apenas me devolveu um sorriso arrogante. Jamais deixei de me sentir grato por eles, meus amigos, minha família, que olhavam para meu poder e não recuavam, não se tornavam inebriados de medo. Sim, eu poderia matá-los de susto às vezes, mas todos fazíamos isso uns com os outros. Cashon me apavorara mais vezes do que eu gostaria de admitir, uma delas há apenas poucos meses. 2 vezes. 2 vezes em questão de semanas. Eu ainda o via sendo arrastado por Asriel para fora daquele campo de batalha, com sangue escorrendo pelas pernas e caindo na lama, o ferimento como uma boca aberta que cortava o centro do corpo. E eu ainda o via como feriu vira depois de ela ter me permitido entrar em sua mente para revelar o que exatamente tinha acontecido entre suas irmãs e o rei de Ibern. Ainda via Cashon, destruído e sangrando no chão, implorando a Nesta para que fugisse.
Ele ainda não tinha falado a respeito daquilo. A respeito do que ocorrera naqueles momentos. A respeito de Nesta. Cashon e a irmã de minha parceira sequer falavam um com o outro. Nesta conseguira se enclausurar em algum apartamento decrépito do outro lado do Sidra, recusando-se a interagir com qualquer um de nós, exceto por algumas breves visitas à feira todo mês. Eu precisaria encontrar uma forma de consertar aquilo também. Eu via como isso corroía Feire. Eu ainda a confortava quando ela acordava desesperada após ter pesadelos a respeito daquele dia, em Ebern, em que suas irmãs foram feitas contra a vontade delas. Pesadelos com o momento em que Cashon estava perto da morte, e Nesta, caída sobre ele, protegendo-o daquele golpe mortal, e Ellen pegará a adaga de Asriel e matará o rei de Ebern no lugar dela. Esfreguei as sobrancelhas com o polegar e o indicador. Está difícil agora. Estamos todos ocupados, todos tentando manter tudo em ordem. Cashon e eu tínhamos mais uma vez adiado nossos 5 dias anuais de caça no chalé nesse outono. Adiado para o ano que vem, de novo. Venha para casa para o solstício, e podemos nos sentar e pensar em um plano para a primavera. Parece um evento festivo. Com minha corte dos sonhos, sempre era. Mas me obriguei a perguntar. Devlon é um dos potenciais rebeldes. Rezava para que não fosse verdade. Eu me ressentia do macho e de sua relutância, mas ele tinha sido justo com Cashon, Asriel e eu sob sua vigilância. E tinha nos tratado com os mesmos direitos de guerreiros ilirianos de puro sangue. Ainda fazia isso por todos os bastardos sob seu comando. Era sua ideia absurda em relação às fêmeas que me fazia querer estrangulá-lo. Vaporizá-lo. Mas se precisasse ser substituído, só a mãe sabia quem assumiria a posição. Cashon balançou a cabeça. Acho que não. Devlon cala qualquer conversa desse tipo. Mas isso apenas torna tudo ainda mais secreto, o que dificulta descobrir quem está espalhando essas porcarias por aí. Assente, ficando de pé. Eu tinha uma reunião em Cesare com as 2 sacerdotisas que sobreviveram ao massacre de Ibern do ano passado a respeito de como lidar com os peregrinos que queriam vir de fora de nosso território. Chegar atrasado não ajudaria em nada meus argumentos para adiar tal coisa até a primavera. Fique de olho nisso durante os próximos dias, então volte para casa. Quero você lá 2 noites antes do solstício. E no dia seguinte. Um indício de sorriso malicioso surgiu do rosto do guerreiro. Presumo que nossa tradição do dia do solstício ainda esteja valendo, então. Apesar de você agora ser um macho maduro, com uma parceira e tal. Pisquei um olho para ele. Odiaria que vocês, bebês ilirianos, sentissem minha falta. Cashon riu. Havia, de fato, algumas tradições de solstício que jamais se tornavam cansativas, mesmo depois dos séculos. Eu estava quase na porta quando o iliriano falou novamente. Ela. Cashon engoliu em seco. Poupei a ele o desconforto de tentar mascarar o interesse. As 2 irmãs estarão na casa. Queiram elas ou não. Nesta vai tornar as coisas desagradáveis se decidir que não quer estar lá. Ela vai estar, afirmei, trincando os dentes, e será agradável. Deve isso a Feire. Os olhos de Cashon brilharam. Como ela está? Não me incomodei em florear a resposta. Nesta é Nesta. Ela faz o que quer, mesmo que isso deixe a irmã arrasada. Ofereci emprego após emprego a ela, e Nesta recusa todos. Puxei o ar entre os dentes. Talvez você consiga colocar algum juízo naquela cabeça durante o solstício. Os sifões sobre as mãos de Cashon se acenderão. Isso provavelmente acabaria em violência. De fato, acabaria. Então não diga uma palavra a ela. Não me importo, apenas mantenha Feire fora disso. É o dia dela também. Porque esse solstício aconteceria no aniversário dela. 21 anos. Naquele momento, me dei conta do quanto esse número era pequeno. Minha linda, forte e destemida parceira, presa a mim.
Sei o que essa expressão significa, seu idiota, e é um monte de bosta, disse Cashon, em tom áspero. Ela ama você, de um jeito que jamais vi alguém amar outra pessoa. É difícil me lembrar de que ela escolheu ficar comigo, admite, encarando o campo coberto de neve lá fora, os rigos de treinamento e as residências além deles. Que me escolheu. Não foi como meus pais, forçados a ficar juntos. O rosto de Cashon ficou incomumente sério, e ele permaneceu calado por um momento antes de me responder. Fico com inveja, às vezes. Jamais me ressentiria de você por sua felicidade, mas o que vocês dois têm, Pris? Ele passou a mão pelo cabelo, e o sifão carmesim reluziu na luz que atravessava a janela. São as lendas, as mentiras que nos contam quando somos crianças. Sobre a glória e as maravilhas do laço da parceria. Achei que fosse tudo baboseira. Até vocês dois aparecerem. Ela vai fazer 21. 21, Cashon. E daí? Sua mãe tinha 18 e seu pai tinha 900. E ela foi infeliz. Feire não é sua mãe. E você não é seu pai. Ele me olhou de cima a baixo. Por que está falando isso? As coisas não estão boas. O oposto, na verdade. Tenho a sensação de que é tudo algum tipo de piada, expliquei, dando um passo para o lado e fazendo com que as tábuas de madeira antigas rangessem sob minhas botas. Meu poder era algo vivo se contorcendo, espreitando nas veias. Algum tipo de truque cósmico, e que ninguém, pode ser tão feliz assim e não pagar por isso. Você já pagou por isso, Pris. Vocês dois. Além da conta. Gesticulei com a mão. Eu só. Parei de falar, incapaz de terminar o pensamento. Cashon me encarou por um longo momento. Então atravessou a distância entre nós, me puxando em um abraço tão forte que mal consegui respirar. Você conseguiu. Nós conseguimos. Vocês dois aturaram tanto que ninguém os culparia se saíssem dançando em direção ao pôr do sol como Miriam e Dracon e jamais se preocupassem com outra coisa novamente. Mas estão se preocupando, os dois ainda estão trabalhando para fazer essa paz durar. Paz, Pris. Nós temos paz, e do tipo verdadeiro. Aproveitem um ao outro. Você pagou a dívida antes mesmo de haver uma. Minha garganta se apertou e eu o abracei com força por cima das asas, meus dedos se enterrando nas escamas do couro. E você? Perguntei, me afastando depois de um momento. Está feliz. Sombras escureceram os olhos avelã de Cashon. Estou chegando lá. Uma resposta desmotivada. Eu precisaria trabalhar naquilo também. Talvez houvesse fios a serem puxados e tecidos. Cashon indicou a porta com o queixo. Vá, seu canalha. Vejo você em 3 dias. Assente, finalmente abrindo a porta. Mas parei sob o batente. Obrigado, irmão. O sorriso torto de Cashon estava alegre, mesmo que aquelas sombras ainda tremeluzissem em seus olhos. É uma honra, meu senhor. Capítulo 3. Cashon. Cashon não estava completamente seguro de que poderia lidar com Devlon e seus guerreiros sem esganá-los. Pelo menos não durante a próxima hora ou mais. E como isso não ajudaria em nada a abafar os murmúrios de descontentamento, ele esperou até Lister atravessando para a neve e para o vento antes de desaparecer também. Não atravessando, embora essa pudesse ser uma arma e tanto contra inimigos na batalha. Cashon vira Rhys fazer isso e ter resultados devastadores. Aze também da forma estranha com que conseguia se mover pelo mundo sem tecnicamente atravessar. Ele jamais perguntara. Asriel certamente jamais explicaria. Mas Cashon não se incomodava com o próprio jeito de se locomover, voando. Certamente lhe servirá bem o bastante na batalha. Depois de sair pela porta da frente da antiga casa de madeira de uma forma que Devlon e os outros canalhas nos rigos de treino o vissem, Cashon fez questão de se exibir enquanto se esticava.
Primeiro os braços, musculosos e ainda coçando para acertar alguns rostos ilirianos, então as asas, maiores e mais largas do que as deles. Sempre se ressentiram daquilo, talvez mais do que qualquer outra coisa. Cashon as abriu até que a tensão nos poderosos músculos e nas cartilagens parecesse uma queimação agradável, as asas projetando longas sombras na neve. E com uma batida poderosa, ele disparou para o céu cinza. O vento era como um rugido ao redor de Cashon, a temperatura estava fria o bastante para que seus olhos se enchessem de lágrimas. Estimulante. Libertador. Ele voou mais alto, então desviou para a esquerda, mirando os picos atrás do desfiladeiro do acampamento. Não havia necessidade de fazer uma varredura de avisos sobre Devlon e os rigos de treino. Ignorá-los e passar a mensagem de que não eram importantes o suficiente para sequer serem considerados ameaças eram formas muito melhores de irritá-los. Liz ensinara isso a ele. Há muito tempo. Ao pegar uma corrente ascendente que o lançou sobre os picos mais próximos e então para o infinito labirinto de montanhas coberto de neve que constituía seu lar, Cashon inspirou fundo. Os couros de voo e as luvas o mantinham aquecido o bastante, mas suas asas, expostas ao vento gelado. O frio era afiado como uma faca. Ele conseguia se proteger com os sifões, já fizera isso antes. Mas naquele dia, naquela manhã, queria o frio cortante. Principalmente por causa do que estava prestes a fazer. Para onde estava indo? Conheceria o caminho até Vendado, apenas ouvindo o vento entre as montanhas, inalando o cheiro dos picos incrustados de pinheiros abaixo, os campos rochosos estéreis. Era raro que Cashon fizesse a caminhada. Em geral só a fazia quando seu temperamento estava prestes a explodir, mas ainda lhe restava bastante controle para saber que precisava sair por algumas horas. Esse dia não era exceção. Ao longe, silhuetas escuras disparavam pelo céu. Guerreiros patrulhando. Ou talvez escoltas armadas levando famílias para suas respectivas reuniões de solstício. A maioria dos grão-féricos acreditava que os ilirianos eram a maior ameaça naquelas montanhas. Não percebiam que coisas muito piores espreitavam entre os picos. Algumas caçando aos ventos, outras rastejando para fora de cavernas profundas na própria rocha. Feire se aventurará a enfrentar algumas dessas criaturas nas florestas de pinheiros das estepes ilirianas. Para salvar-lhes. Cashon se perguntava se o irmão havia contado a ela o que habitava as montanhas. A maior parte fora morta pelos ilirianos, ou fugira para as estepes. Mas as mais espertas, as mais antigas, tinham encontrado formas de se esconder. De emergir nas noites sem lua para se alimentar. Mesmo 5 séculos de treino não conseguiram impedir o frio que desceu pela coluna de Cashon quando o guerreiro avaliou as montanhas vazias e silenciosas abaixo, perguntando-se o que dormiria sob a neve. Ele cortou para o norte, tirando o pensamento da mente. No horizonte, uma forma familiar se tornou nítida, ficando maior a cada batida de asas. Ramiel. A montanha sagrada. O coração não apenas de Ilíria, mas de toda a corte noturna. Ninguém era permitido naquelas encostas estéreis e rochosas exceto os ilirianos e, ainda assim, apenas uma vez por ano. Durante o rito de sangue. Cashon voou na direção da montanha, incapaz de resistir aos chamados antigos de Ramiel. Diferente a montanha era tão diferente da presença estéril e terrível do pico solitário no centro de Pritian. Ramiel sempre parecera viva, de alguma forma. Desperta e vigilante. Ele havia colocado os pés nela apenas uma vez, naquele dia final do rito, quando Cashon e os irmãos, ensanguentados e surrados, tinham escalado a encosta para chegar ao monólito ônix no cume. Ele ainda conseguia sentir a rocha desabando sob as botas e ouvir o fôlego áspero da respiração conforme quase puxava Liz encosta acima, com Asriel fornecendo cobertura atrás. Como os 3 tinham tocado a pedra os primeiros a chegar ao pico no fim daquela semana brutal. Os vencedores incontestáveis. O rito não tinha mudado nos séculos desde então. No início de cada primavera, ainda acontecia.
Centenas de candidatos a guerreiros se espalhavam pelas montanhas e florestas que cercavam o pico. O território permanecia fora dos limites durante o restante do ano para evitar que os candidatos fizessem reconhecimento antecipado dos melhores trajetos e dos locais de armadilhas. Havia diversas etapas classificatórias ao longo de meses para provar o quanto um candidato estava pronto, variando um pouco de acordo com o acampamento. Mas as regras permaneciam as mesmas. Todos os candidatos competiam com as asas atadas, sem sifões. Um feitiço continha toda a magia e sem nenhum suprimento além das roupas do corpo. O objetivo, chegar ao cume da montanha ao fim daquela semana e tocar a pedra. Os obstáculos, a distância, as armadilhas naturais e os próprios candidatos contra os outros. Antigas disputas se acirravam, outras nasciam. Contas eram acertadas. Uma semana de derramamento de sangue inútil, insistia a Z. Chris costumava concordar, embora também costumasse concordar com o argumento de Cashon. O rito de sangue oferecia uma válvula de escape para tensões perigosas dentro da comunidade iliriana. Melhor acertá-las durante o rito a arriscar uma guerra civil. Ilirianos eram fortes, orgulhosos, destemidos. Mas pacificadores, isso eles não eram. Talvez Cashon tivesse sorte. Talvez o rito dessa primavera aliviasse parte do descontentamento. Pelo inferno, ele se ofereceria para participar pessoalmente se isso significasse silenciar os resmungos. Mal tinham sobrevivido àquela guerra. Não precisavam de outra. Não com tantos fatores desconhecidos se reunindo fora de suas fronteiras. Ramiel se elevou ainda mais, um caco de pedra perfurando o céu cinza. Linda e solitária. Eterna e imutável. Não era à toa que o primeiro governante da corte noturna tinha tornado aquela sua insígnia. Junto com as 3 estrelas que só apareciam por um breve período todo ano, emoldurando o pico mais alto de Ramiel como uma coroa. Era durante essa janela de tempo que o rito acontecia. O que viera primeiro, a insígnia ou o rito, Cashon não sabia. Jamais se importara de fato em descobrir. As florestas coníferas e as ravinas que pontuavam a paisagem até o pé de Ramiel reluziam sob a neve fresca. Vazia e limpa. Nenhum sinal do derramamento de sangue do início da primavera. A montanha se aproximou, poderosa e infinita, tão ampla que ele poderia muito bem ser uma mosca ao vento. Cashon voou na direção da face sul de Ramiel, subindo o bastante para ver um lampejo da pedra preta reluzente que se projetava do topo. Ele também não sabia quem colocara aquela pedra no alto do pico. Dizia a lenda que já existia antes de a corte noturna se formar, antes de os ilirianos migrarem de Myrmidon, antes de os humanos sequer caminharem na terra. Mesmo com a neve fresca envolvendo Ramiel, nenhum floco tocara o pilar de pedra. Uma emoção gélida, porém não indesejável, inundou as veias do guerreiro. Era raro que qualquer um no rito de sangue chegasse ao monólito. Desde que Cashon e os irmãos tinham feito isso, 5 séculos antes, ele só conseguia se lembrar de uma dúzia ou pouco mais que não apenas chegará à montanha, mas também sobreviverá à escalada. Depois de uma semana lutando, correndo e precisando encontrar e fazer as próprias armas e comida, aquela escalada era pior do que todos os horrores antes dela. Era o verdadeiro teste de vontade, de coragem. Escalar quando não lhe restava mais nada, escalar quando seu corpo implorava para que parasse. Era quando a destruição costumava acontecer. Mas no momento em que Cashon tocou o monólito ônix, no momento em que sentiu aquela força antiga cantar em seu sangue no segundo antes de a pedra mandá-lo de volta para a segurança do acampamento de Devlon. Valera a pena sentir aquilo. Com uma reverência solene para Ramiel e a pedra viva no alto dela, Cashon pegou outro vento ágil e voou para o sul. O voo de 1 hora o fez se aproximar de outro pico familiar. Um que ninguém além dele e de seus irmãos se incomodava em visitar. O que ele tanto precisava ver e sentir naquele dia. Certa vez, fora um acampamento tão atribulado quanto o de Devlon. Certa vez, antes de um bastardo ter nascido em uma tenda gélida e solitária nos arredores da aldeia.
Antes de terem atirado uma jovem mãe solteira na neve apenas dias depois de dar à luz, com o bebê nos braços. E então tomado aquele bebê anos mais tarde, jogando-o à lama no acampamento de Devlon. Cashon aterrissou na extensão plana do desfiladeiro da montanha, os bancos de neve mais altos do que em refúgio do vento escondendo qualquer vestígio da aldeia que se erguera ali. Apenas cinzas e escombros restavam. Cashon se certificara disso. Quando os responsáveis pelo sofrimento e pela tortura da mulher, enfim, receberam o que mereciam, ninguém quis permanecer ali por mais um momento sequer. Não com os ossos quebrados e o sangue cobrindo cada superfície, manchando cada campo e ringue de treinamento. Então migraram, alguns se misturando a outros acampamentos, outros fazendo as próprias vidas em outro lugar. Ninguém jamais voltara. Séculos depois, ele não se arrependia. De pé na neve e ao vento, observando o vazio onde nascera, Cashon não se arrependia daquilo por um segundo. A mãe dele sofrera em cada momento da vida curta demais. Apenas piorou depois que ela o pariu. Principalmente nos anos seguintes a Cashon ser levado. E quando estivera forte e velho o suficiente para voltar e procurar por ela, sua mãe tinha morrido. Recusaram-se a dizer onde a tinham enterrado. Se tinham dado tal honra a ela, ou se atiraram o corpo a um abismo de gelo para apodrecer. Cashon ainda não sabia. Mesmo no momento dos últimos suspiros roucos daqueles que se certificaram de que ela jamais conhecesse felicidade alguma, eles se recusaram a contar a ele. Tinham cuspido em seu rosto e contado a Cashon cada coisa terrível que tinham feito a ela. Ele queria tê-la enterrado em Velaris. Em algum lugar repleto de luz e calor, lotado de pessoas bondosas. Longe daquelas montanhas. Cashon observou o desfiladeiro coberto de neve. As lembranças que tinha dali eram confusas, lama e frio e fogueiras pequenas demais. Mas conseguia se lembrar de uma voz suave e melódica, assim como de mãos carinhosas e finas. Era tudo o que tinha dela. Cashon passou as mãos pelos cabelos, seus dedos se prendendo nos nós emaranhados pelo vento. Ele sabia por que fora até lá, porque sempre ia até lá. Apesar de toda a provocação de Anren por ser um iliriano bruto, Cashon conhecia a própria mente, o próprio coração. Devlon era um senhor de acampamento mais justo do que a maioria. Mas para as fêmeas que tinham menos sorte, que eram caçadas ou exiladas, havia pouca misericórdia. Então treinar aquelas mulheres, dar a elas os recursos e a confiança para revidar, para olhar além das lareiras do acampamento, era por ela. Pela mãe enterrada ali, talvez enterrada em lugar nenhum. Para que jamais acontecesse de novo. Para que seu povo, a quem ele ainda amava apesar dos defeitos, pudesse um dia ser algo mais. Algo melhor. O túmulo sem marca e desconhecido naquele desfiladeiro era seu lembrete. Cashon ficou parado em silêncio por longos minutos antes de voltar o olhar para o oeste. Como se pudesse ver até Velaris. Riso queria em casa para o solstício, e ele obedeceria. Mesmo que nesta. Até mesmo nos pensamentos o nome ecoava por dentro dele, vazio e frio. Aquele não era o momento de pensar nela. Não ali. De todo modo, Cashon muito raramente se permitia pensar nela. Em geral, não acabava bem para quem quer que estivesse no ringue de luta com ele. Ao abrir as asas vastamente, o guerreiro lançou um último olhar pelo acampamento que devastará até o chão. Outro lembrete, do que era capaz se forçado ao extremo. Para tomar cuidado, mesmo quando Devlon e os demais o faziam querer urrar. Ele e Asia eram os ilirianos mais poderosos em sua longa e sangrenta história. Usavam 7 sifões cada, algo sem precedentes, apenas para lidar com a onda de poder assassino bruto que possuíam. Era um dom e um fardo que Cashon jamais encarara como insignificante. 3 dias. Tinha 3 dias até precisar viajar para Velaris. Tentaria fazer com que valessem. Capítulo 4. Feire. O arco-íris era um murmurinho de atividade, mesmo com os véus de neve caindo.
Grão-feéricos e feéricos entravam e saíam das várias lojas e dos estúdios, alguns se empoleiravam em escadas para pendurar guirlandas de pinho e azevinho entre os postes de luz, outros varriam montes de neve reunidos às portas, alguns sem dúvida artistas ficavam apenas de pé nos paralelepípedos pálidos e giravam no lugar, os rostos erguidos para o céu cinza, os cabelos, a pele e as roupas salpicados de pó fino. Desviei de uma dessas pessoas no meio da rua, um feérico com pele parecendo ônix reluzente e olhos como aglomerados rodopiantes de estrelas, e segui para uma pequena e linda galeria, a janela de vidro revelando uma variedade de pinturas e cerâmica. O lugar perfeito para fazer algumas compras para o solstício. Uma guirlanda de sempre verdes pendia na porta azul recém-pintada, sinos de latão tilintando no centro. A porta, nova. A vitrine, nova. Ambas tinham sido estilhaçadas e manchadas de sangue meses antes. Assim como aquela rua inteira. Era um esforço não olhar para as pedras salpicadas de branco da rua, descendo até o sinuoso Sidra. Para o calçadão ao longo do rio, cheio de clientes e artistas, onde eu tinha ficado de pé meses antes para conjurar lobos daquelas águas dormentes. Sangue escorria por aqueles paralelepípedos então, e não havia canto e risos nas ruas, mas gritos e súplicas. Inalei profundamente pelo nariz, e o ar frio fez cócegas em minhas narinas. Devagar, soltei uma longa exalação, observando-a se condensar diante de mim. Ao fundo, também observei meu reflexo na vitrine da loja. Eu mal estava reconhecível com o casaco cinza pesado e a echarpe verde e cinza que eu tinha roubado do armário de Mor, meus olhos arregalados e distantes. Percebi um segundo depois que eu não era a única me encarando. Dentro da galeria, nada menos do que 5 pessoas estavam fazendo o possível para não me encarar enquanto olhavam a coleção de pinturas e cerâmica. Minhas bochechas esquentaram, o coração batendo descompassado, e ofereci um sorriso contido antes de prosseguir. Não importava que eu tivesse visto uma peça que me chamara a atenção. Não importava que eu quisesse entrar. Mantive as mãos enluvadas aconchegadas nos bolsos do casaco conforme caminhava pela rua íngreme, atenta a meus passos nos paralelepípedos escorregadios. Embora Velaris tivesse muitos feitiços para manter os palácios, os cafés e as praças quentes durante o inverno, parecia que, para essa primeira neve, muitos tinham sido removidos, como se todos quisessem sentir o beijo frio da mesma. Eu tinha de fato desbravado a caminhada da casa da cidade até ali em vez de simplesmente atravessar ou voar, não apenas para inspirar o ar frio e nevado, mas também porque queria sentir a excitação crepitante daqueles que se preparavam para o solstício. Embora Liz e Asriel ainda me dissem aulas sempre que podiam, embora eu realmente amasse voar, a ideia de expor as asas sensíveis ao frio me fazia estremecer. Poucas pessoas me reconheceram conforme passei, meu poder estava firmemente contido, e a maioria estava preocupada demais com decorar ou aproveitar a primeira neve para reparar naqueles ao redor, de toda forma. Um pequeno alívio, embora eu certamente não me importasse de ser abordada. Como Grã Senhora, eu oferecia audiências semanais na Casa do Vento com Liz. Os pedidos iam desde os pequenos, uma lâmpada de luz feérica quebrou, até os complicados. Poderíamos, por favor, parar de importar mercadorias de outras cortes, já que isso estava impactando os artesãos locais. Alguns eram assuntos com que Liz já lidava havia séculos, mas ele jamais agia como se fosse o caso. Não, ele ouvia cada petição, pedia mais detalhes, então os mandava embora com a promessa de enviar uma resposta em breve. Foram necessárias algumas sessões para eu pegar o jeito da coisa, as perguntas que ele usava, a forma como ouvia. Liz não insistia que eu me colocasse a não ser que fosse necessário, e me dera espaço para entender o ritmo e o estilo daquelas audiências, até eu começar a fazer minhas próprias perguntas. Para então passar a escrever respostas aos suplicantes também. Liz pessoalmente respondia a cada um deles. E agora eu também o fazia. Por isso as pilhas sempre crescentes de papel em tantos cômodos da casa da cidade. Como ele tinha darado tanto tempo sem uma equipe de secretários ajudando, eu não fazia ideia.
Mas conforme desce lentamente a ladeira íngreme da rua, com os prédios nas cores alegres do arco-íris brilhando a meu redor como uma memória reluzente de verão, mais uma vez remoí o assunto. Velaris não era, de forma alguma, pobre. O povo era em grande parte assistido, os prédios e as ruas eram bem mantidos. Ao que parecia, minha irmã tinha conseguido encontrar a única coisa relativamente próxima a um cortiço. E insistira em morar ali, em um prédio que era mais velho do que Riz e que precisava urgentemente de reparos. Havia apenas poucos quarteirões na cidade como aquele. Quando perguntei a Riz a respeito deles, a respeito de por que não tinham sido melhorados, ele apenas disse que tinham tentado. Mas desalojar pessoas enquanto os lores delas eram demolidos e reconstruídos. Complicado. Não fiquei surpresa quando, 2 dias antes, Riz me entregou um pedaço de papel e perguntou se tinha mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar. No papel havia uma lista de caridades às quais ele doava na época do solstício, desde as destinadas a ajudar os pobres, doentes e idosos até bolsas para que jovens mães começassem os próprios negócios. Acrescentei apenas 2 itens, ambos para sociedades que eu tinha conhecido com meu próprio trabalho voluntário, doações aos humanos desalojados pela guerra contra a Ibern, assim como para viúvas de guerreiros ilirianos e suas famílias. As quantias que alocávamos eram grandiosas, mais dinheiro que eu jamais tinha sonhado em possuir. Certa vez, tudo o que eu queria era comida, dinheiro e tempo o bastante para pintar. Nada mais. Eu teria ficado feliz em deixar que minhas irmãs se casassem, em ficar e cuidar de meu pai. Mas, além de meu parceiro, de minha família, além de ser grã senhora o mero fato de que eu agora morava ali, que podia caminhar por um quarteirão inteiro de artistas sempre que quisesse. Outra avenida cortava a rua no meio da ladeira. Virei nela, as organizadas fileiras de casas e galerias e estúdios se curvando para a neve. Mas mesmo entre as cores alegres, havia trechos cinza, de vazio. Eu me aproximei de um desses lugares evacuados, um prédio com a metade desabada. A tinta verde-menta tinha se tornado cinzenta, como se a própria luz tivesse sangrado da cor conforme o prédio se destruía. De fato, os poucos prédios em torno dele também estavam fascos e rachados, e uma galeria do outro lado da rua estava fechada com tábuas. Alguns meses antes, eu tinha começado a doar uma parte de meu salário. A ideia de receber algo do tipo ainda era completamente absurda para reconstruir o arco-íris e ajudar os artistas do local, mas as cicatrizes permaneciam, tanto nos prédios quanto nos residentes. E no monte de escombros cobertos de neve diante de mim. Quem tinha morado e trabalhado ali? Será que sobreviverão, ou foram assassinados no ataque? Havia tantos lugares assim em Velaris. Eu os via em meu trabalho, enquanto entregava casacos de inverno e me encontrava com famílias em suas casas. Expirei mais uma vez. Sabia que frequentemente me demorava mais que o normal nesses lugares. Sabia que deveria continuar, sorrindo como se nada me incomodasse, como se tudo estivesse bem. No entanto, eles saíram a tempo, disse uma voz feminina atrás de mim. Eu me virei, as botas deslizando nos paralelepípedos escorregadios. Ao esticar a mão para me equilibrar, agarrei a primeira coisa com que tive contato, um monte de rochas que tinha caído da casa destruída. Mas foi a visão de quem estava atrás de mim, olhando para os escombros, que me fez abandonar qualquer vergonha. Não tinha me esquecido dela nos meses que se seguiram ao ataque. Não tinha me esquecido de tê-la avistado do lado de fora daquela loja, com um cano enferrujado erguido sobre um ombro em posição de ataque contra os soldados hibernianos reunidos, pronta para lutar pelo povo apavorado que estava do lado de dentro. Um leve rubor rosa brilhou lindamente em sua pele verde pálida, seus cabelos pretos descendo além da altura do peito. Ela estava protegida do frio com um casaco marrom e uma echarpe rosa envolta no pescoço e na parte inferior do rosto, mas os longos e delicados dedos estavam sem luvas conforme ela cruzava os braços. Férica e não de um tipo que eu via muito frequentemente. O rosto e o corpo me lembravam dos grão-féricos, embora as orelhas fossem mais finas,
mais longas que as minhas. Era mais magra, esguia, mesmo com o casaco pesado. Encarei seus olhos, que eram de um ocre vibrante que fez com que eu me perguntasse que tintas precisaria misturar e usar para capturar a semelhança deles, e ofereci um pequeno sorriso. Fico feliz por saber. Silêncio recaiu, interrompido pela cantoria alegre de algumas pessoas no fim da rua e pelo vento soprando do cidra. A Férica apenas inclinou a cabeça. Senhora. Eu me atrapalhei em busca de palavras, uma resposta digna de Grã Senhora, mas ainda assim acessível, e não encontrei nada. Nada mesmo. Está nevando, disparei. Como se os véus de branco soprando pudessem ser outra coisa. A Férica inclinou a cabeça de novo. Está. Ela sorriu para o céu, e a neve ficou presa em seu cabelo preto como nanquim. E é uma bela primeira neve. Observei a ruína atrás de mim. Você conhece as pessoas que moravam aqui? Conheço. Estão morando na fazenda de um parente nas planícies agora. Ela indicou com a mão o mar distante, a extensão plana de terra entre Velaris e o litoral. A consegui dizer, e em seguida indiquei com o queixo a loja coberta pelas tábuas do outro lado da rua. E quanto àquela? A Férica observou o lugar indicado. Sua boca, pintada de um rosa cereja, se contraiu. Não foi um final tão feliz, sinto dizer. As palmas de minhas mãos ficaram suadas dentro das luvas de lã. Entendo. Ela me encarou de novo, os cabelos sedosos esvoaçando em torno do rosto. Ela se chamava Paulina. Essa galeria era dela. Há séculos. Agora era uma casca escura, silenciosa. Sinto muito, falei, incerta do que mais oferecer. As sobrancelhas finas e escuras da Férica se semicerraram. Por que deveria? E então acrescentou. Minha senhora. Mordi o lábio. Discutir tais coisas com estranhos. Talvez não fosse uma boa ideia. Ignorei a pergunta. Ela tem família. Eu esperava que tivessem sobrevivido, ao menos. Moram nas planícies também. A irmã, as sobrinhas e os sobrinhos. A Férica mais uma vez estudou a fachada coberta com tábuas. Está à venda agora. Pisquei, entendendo a oferta implícita. Eu não estava perguntando por esse motivo. Nem mesmo passara por minha cabeça. Por que não? Uma pergunta sincera, simples. Talvez mais direta do que a maioria das pessoas, principalmente aqueles que não me conhecem, ousaria ser comigo. Que utilidade eu teria para a galeria? A Férica gesticulou para mim com a mão, um movimento sem esforço e gracioso. Há rumores de que você é uma bela artista. Consigo pensar em muitos usos para o espaço. Virei o rosto, me odiando um pouco por isso. Não estou no mercado, na verdade. A Férica deu de ombros. Bem, de qualquer forma, não precisa sair à espreita por aqui. Todas as portas estão abertas para você, sabe? Como Grã Senhora. Ousei perguntar. Como uma de nós, respondeu ela, simplesmente. As palavras se assentaram, estranhas, mas como um pedaço que eu não sabia que estava faltando. A oferta de uma mão que não percebi o quanto queria segurar. Sou feia, falei, tirando a luva e estendendo o braço. A Férica apertou meus dedos, um aperto forte como aço, apesar da compleição esguia. Recina. Não era alguém afeita a sorrisos excessivos, mas ainda assim era cheia de um tipo de acolhimento prático. Os sinos do meio-dia soaram em uma torre no limite do arco-íris, e o som logo ecoou pela cidade nas outras torres irmãs. Eu deveria ir, informei, soltando a mão de Recina e recuando um passo. Foi bom conhecer você? Enfiei a luva de novo, meus dedos já doendo por causa do frio. Talvez eu devesse tirar um tempo nesse inverno para dominar meus danos do fogo mais precisamente. Aprender como aquecer roupas e peles sem me queimar seria muito útil. Recina apontou para um prédio no fim da rua, do outro lado do cruzamento pelo qual eu acabara de passar.
O mesmo prédio que ela defendera, com as paredes pintadas na cor de framboesa, e as portas e janelas de um turquesa forte, como a água em torno de Adriata. Sou uma das artistas que usa o espaço daquele estúdio ali. Se em algum momento quiser um guia, ou até mesmo uma companhia, estou ali na maioria dos dias. Moro em cima do estúdio. Um gesto elegante na direção das minúsculas janelas redondas no segundo andar. Levei a mão ao peito. Obrigada. Mais uma vez, o silêncio tomou conta. Observei aquela loja, a porta diante da qual Recina ficara de pé guardando o lar dela e de outros. Nós nos lembramos, sabe, comentou a Férica, baixinho, atraindo meu olhar para longe. Mas a atenção dela tinha recaído sobre os escombros atrás de nós, no estúdio fechado por tábuas, na rua, como se ela também pudesse ver através da neve o sangue que tinha corrido entre os paralelepípedos. Lembramos que você veio em nosso socorro naquele dia. Eu não sabia o que fazer com meu corpo, minhas mãos, então preferi ficar parada. Recina encontrou meu olhar por fim, com os olhos ocre brilhando. Nós ficamos afastados para lhe dar privacidade, mas não pense por um segundo que há um de nós que não saiba ou não se lembre, que não se sinta grato por você ter vindo até aqui e lutado por nós. Ainda assim, não bastara. O prédio arruinado atrás de mim era prova disso. As pessoas tinham morrido de qualquer forma. Recina deu alguns passos demorados na direção do estúdio, então parou. Há um grupo que se reúne para pintar em meu estúdio. Uma noite por semana. Vamos nos encontrar em 2 dias. Seria uma honra se você se juntasse a nós. O que eles pintam? Minha pergunta saiu suave como a neve que caía além de nós. Recina deu um leve sorriso. As coisas que precisam ser contadas. Mesmo com o fim de tarde descendo sobre Velaris, as pessoas lotavam as ruas, cheias de bolsas e caixas, algumas carregando enormes cestas de frutas de uma das muitas barracas que ocupavam cada palácio. Com o capuz forrado de pele me protegendo do frio, vasculhei as carroças de vendas e as vitrines das lojas no palácio de linhas e joias, procurando estas últimas, em grande parte. Algumas das áreas públicas permaneciam aquecidas, mas o suficiente de Velaris já tinha sido temporariamente exposto ao vento gélido, o que fazia com que eu desejasse ter escolhido um casaco mais pesado naquela manhã. Aprender a me aquecer sem conjurar chamas seria de fato útil. Se algum dia eu tivesse tempo de fazer isso. Eu estava voltando para uma vitrine em uma das lojas de rua, construídas no primeiro andar de alguns prédios, quando um braço se entrelaçou ao meu. Henri amaria você para sempre se comprasse para ela uma safira desse tamanho, cantarolou Mor. Gargalhei, puxando o capuz o suficiente para vê-la por completo. As bochechas de Mor estavam vermelhas devido ao frio, e os cabelos dourados trançados caíam na pele branca que forrava seu manto. Infelizmente, não acho que nossos cofres sentiriam o mesmo. Ela deu um risinho. Você sabe que nós vivemos confortavelmente, não sabe? Poderia encher uma banheira dessas coisas, ela indicou com o queixo a safira do tamanho de um ovo na loja de joias e mal faria diferença em nossas contas. Eu sabia. Tinha visto as listas de bens. Ainda não conseguia apreender a imensidão da riqueza de Liz. Minha riqueza. Não pareciam reais, aqueles números e cifras. Como se fosse dinheiro de mentira para a criança brincar. Eu só comprava o que precisava. Mas agora. Estou procurando alguma coisa para dar a ela pelo solstício. Mor avaliou a fileira de joias na vitrine, tanto brutas quanto lapidadas. Algumas brilhavam como estrelas caídas. Outras eram incandescentes, como se tivessem sido escavadas do coração em chamas da terra. Henri merece mesmo um presente decente este ano, não é? Depois do que tinha feito durante a batalha final para destruir os exércitos de Ibern, a escolha de permanecer ali. Todos merecemos. Mor me cutucou com o cotovelo, embora os olhos castanhos estivessem brilhando. E acha que Varian vai se juntar a nós? Ri com escárnio. Quando perguntei ontem, ela desconversou. Acho que isso quer dizer que sim.
Ou ele pelo menos visitará Anren. Sorri ao pensar nisso e puxei Mor para a vitrine seguinte, encostando na lateral de seu corpo em busca de calor. Anren e o príncipe de Adriata não tinham oficialmente declarado nada, mas eu, às vezes, me lembrava daquilo também do momento em que ela abandonará a pele imortal e Varian cairá de joelhos. Uma criatura de chamas e enxofre, feita em outro mundo para distribuir o julgamento de um deus cruel, para ser sua carrasca sobre as massas de mortais indefesos. 15.000 anos, ela ficara presa neste mundo. E não tinha amado, não da forma que poderia mudar a história, mudar o destino, até surgir aquele príncipe de cabelos prateados de Adriata. Ou ao menos amado da forma como Anren era capaz de amar qualquer coisa. Então, não havia nada declarado entre os dois. Mas eu sabia que ele a visitava secretamente aqui em Velaris. Em grande parte porque, em algumas manhãs, Anren entrava passeando pela casa da cidade sorrindo como um gato. Mas pelo que ela estivera disposta a abrir mão para que nós pudéssemos ser salvos. Mor e eu vimos a peça na vitrine ao mesmo tempo. Aquela, declarou ela. Eu já estava seguindo para a porta de entrada, e um sino prateado soou alegremente quando entramos. A dona da loja arregalou os olhos, mas permaneceu sorridente conforme apontamos para a peça. Ela rapidamente dispôs a joia sobre uma almofada de veludo preto e deu uma desculpa gentil de que pegaria algo nos fundos para nos dar privacidade enquanto examinávamos a peça diante do balcão de madeira polida. É perfeita, sussurrou Mor, vendo as pedras refratarem a luz e queimarem com o próprio fogo interior. Passei um dedo pela moldura de prata fria. O que você quer de presente? Mor deu de ombros. O pesado casaco marrom ressaltava o tom forte de terra de seus olhos. Tenho tudo de que preciso. Tente dizer isso a Rhys. Ele diz que o solstício não é sobre ganhar presentes de que você precisa, mas aqueles que jamais compraria para si mesma. Mor revirou os olhos. Embora eu estivesse disposta a fazer o mesmo, insiste. Então, o que você quer? Ela passou o dedo por uma pedra lapidada. Nada. Não tem nada que eu queira. Além das coisas que ela talvez não estivesse pronta para pedir nem para buscar. Você tem ido bastante ao Ritas ultimamente. Tem alguém que gostaria de convidar para o jantar de solstício? Perguntei, tentando parecer casual, enquanto examinava a joia mais uma vez. Não? Os olhos de Mor se semicerraram. Era a escolha dela quando e como informaria aos outros o que havia me contado durante a guerra. Quando e como contaria a Asriel, principalmente. Meu único papel naquilo era ficar ao lado de Mor, dar apoio quando ela precisasse. O que você vai dar para os outros? Prossegui. Ela fez uma careta. Depois de séculos de presentes, é uma dor de cabeça e tanto encontrar algo novo para todos eles. Tenho quase certeza de que Asriel tem uma gaveta cheia com todas as adagas que já comprei para ele ao longo dos séculos e que é educado demais para jogar fora, mas jamais usará. Realmente acha que ele abriria mão de reveladora da verdade? Ele a deu para Ellen, falou Mor, admirando um colar de pedra da lua na caixa de vidro do balcão. Ela a devolveu, corrigi, fracassando em bloquear a imagem da lâmina preta perfurando o pescoço do rei de Iberno. Mas Ellen a tinha devolvido, colocado a arma nas mãos de Asriel depois da batalha, exatamente como ele a colocara nas mãos de minha irmã antes. E então dera as costas sem olhar para trás. Mor murmurou consigo mesma. A joalheira voltou um momento depois, e eu assinei a compra com minha conta de crédito pessoal, tentando não me encolher diante da imensa soma em dinheiro que simplesmente havia desaparecido com o toque de uma caneta dourada. E por falar em guerreiros ilirianos, comecei, enquanto caminhávamos para a apinhada praça do palácio e dávamos a volta em uma carroça pintada de vermelho que vendia canecas de chocolate quente derretido e fumegante, que porcaria de presente eu devo comprar para os dois? Não tive a coragem de perguntar o que eu deveria comprar para Rhys, porque apesar de adorar Mor, parecia errado pedir conselhos a outra pessoa sobre o que comprar para meu parceiro. Você poderia realmente comprar para Cashon uma nova faca e ele lhe daria um beijo por isso.
Mas Aze provavelmente preferiria não ganhar presente algum, apenas para evitar a atenção ao abri-lo. Gargalhei. Verdade. De braços dados, prosseguimos, os aromas de avelãs tostando, pinhas e chocolate substituindo o habitual cheiro de sal e verbena-limão que preenchia a cidade. Planeja visitar Viviane durante o solstício. Nos meses após a guerra, Mor permanecerá em contato com a senhora da corte invernal, em breve Gran Senhora, talvez, se Viviane conseguisse fazer algo a respeito disso. Elas eram amigas havia séculos, até o reinado de Amaranta cortar o contato das duas. Embora a guerra contra Ibern tivesse sido brutal, uma das coisas boas que viera dela fora a retomada da amizade entre Mor e Viviane. Rhys e Calias tinham uma aliança ainda morna, mas parecia que o relacionamento de Mor com a parceira do grão-senhor da corte invernal seria a ponte entre nossas duas cortes. Minha amiga deu um sorriso caloroso. Talvez 1 ou 2 dias depois. A comemoração deles dura a semana inteira. Você já esteve lá nesse período? Um aceno negativo de cabeça, os cabelos dourados reluzindo nas lâmpadas de luz férica. Não, eles costumam manter as fronteiras fechadas, até mesmo para os amigos. Mas com Calias agora no poder, e principalmente com Viviane ao seu lado, estão começando a se abrir mais. Posso só imaginar como são as comemorações por lá. Os olhos de Mor brilharam. Viviane me contou sobre elas uma vez. Fazem a nossa parecer realmente chata. Dançar e beber e se banquetear e dar presentes. Fogueiras estrondosas feitas de tracos de árvores inteiros, caldeirões de vinho quente, a cantoria de 1000 trovadores fluindo pelo palácio, correspondida pelos sinos soando nos grandes trenós puxados por aqueles lindos ursos brancos. Ela suspirou. Eu também, enquanto a imagem que Mor criara pairava no ar congelado entre nós. Em Velaris, comemoraríamos a noite mais longa do ano. No território de Calias, ao que parecia, eles comemorariam o próprio inverno. O sorriso de Mor se desfez. Eu vim atrás de você por um motivo, sabe? Não só para fazer compras. Ela me cutucou. Temos que partir para a cidade escavada esta noite. Nós como em todos nós. Estremeci. Você, Rhys e eu, no mínimo. Contive um resmungo. Por quê? Mor parou diante de uma barraca, examinando as echarpes cuidadosamente dobradas em exibição. Tradição. Perto do solstício, fazemos uma visitinha à corte dos pesadelos para desejar o bem a eles. Sério? Mor fez uma careta, assentindo para o vendedor e prosseguindo. Como eu disse, tradição. Para cultivar a bondade. Ou o quanto temos dela. E depois da batalha deste verão, não faria mal. Kir e seu exército precursor da escuridão tinham lutado, afinal de contas. Abrimos caminho pelo centro densamente tumultuado do palácio, passando por baixo de uma treliça de luzes féricas que começavam a despertar e piscar acima. De um lugar quieto e dormente dentro de mim, o nome da pintura tremeluziu. Gelo e estrelas. Então você e Rhys resolveram me contar meras horas antes de partirmos. Rhys passou o dia todo fora. Eu decidi que partiremos esta noite. Como não queremos estragar o nosso solstício com a visita, agora é a melhor hora. Havia muitos dias entre o agora e a véspera do solstício para fazer aquilo. Mas o rosto de Mor permanecia cuidadosamente casual. Você preside da cidade escavada e lida com eles o tempo todo, insiste. Ela praticamente governava quando Rhys não estava lá. E lidava bastante com o pai horrível. Mor sentiu a pergunta dentro de minha afirmativa. Eris estará lá esta noite. Aze me contou durante a manhã. Permaneci calada, esperando. Os olhos castanhos de Mor escurecerão. Quero ver por conta própria o quanto ele e meu pai se tornaram próximos. Era um motivo bom o suficiente para mim. Capítulo 5. Feire. Eu estava enroscada na cama, aquecida e sonolenta sob as camadas de cobertores e colchas, quando Rhys finalmente voltou para casa. Senti seu poder me chamando muito antes de meu parceiro se aproximar da casa, uma melodia sombria pelo mundo.
Mor havia anunciado que não partiríamos para a cidade escavada até a próxima hora, mais ou menos tempo o bastante para que eu desistisse de tocar a papelada na escrivaninha e pegasse um livro em vez disso. Mal consegui ler 10 páginas antes de Liz abrir a porta do quarto. O couro iliriano reluzia com neve derretida, que brilhava também nos cabelos escuros e nas asas conforme ele silenciosamente fechava a porta. Bem onde deixei você? Sorri, apoiando o livro ao meu lado. O objeto foi quase engolido pelo edredom de penas marfim. Não é para isso que sirvo. Um sorriso malicioso repuxou um canto da boca de Liz, ele começou a tirar as armas, então, as roupas. Mas apesar do humor que iluminava seus olhos, cada movimento era pesado e lento, como se ele lutasse contra a exaustão a cada fôlego. Talvez devêssemos dizer a Mor para que atrase a reunião na corte dos pesadelos. Franzi a testa. Liz tirou o casaco, e o couro ressoou ao cair na cadeira da escrivaninha. Por quê? Se Eris estiver de fato lá, quero surpreendê-lo com uma visita particular. Você parece exausto, é por isso. Ele colocou a mão de forma dramática sobre o coração. Sua preocupação me aquece mais do que qualquer fogueira de inverno, meu amor. Revirei os olhos e me sentei. Você comeu, pelo menos. Liz deu de ombros, e a camisa escura se repuxou sobre o peitoral largo. Estou bem. Seu olhar deslizou para minhas pernas expostas quando afastei as cobertas. Calor floresceu em mim, mas protegi os pés com pantufas. Vou trazer comida para você. Não quero. Quando foi a última vez que comeu? Um silêncio culpado. Foi o que pensei. Cobri os ombros com um roupão com forro de lã. Lave-se e troque de roupa. Partiremos em 40 minutos. Volto logo. Liz fechou as asas, a luz férica emoldurando a garra sobre cada uma delas. Não precisa. Eu quero e eu vou. Com isso, saí pela porta e caminhei pelo corredor azul celeste. 5 minutos depois, conforme entrei com a bandeja nas mãos, Liz segurou a porta aberta para mim usando nada além dos calções. Considerando que trouxe toda a maldita cozinha, ponderou ele ao me ver seguir para a escrivaninha, ainda nem perto de estar vestida para nossa visita, eu deveria ter simplesmente descido. Mostrei a língua, mas me irritei ao buscar um espaço livre na escrivaninha lotada. Nenhum. Até mesmo a pequena mesa perto da janela estava coberta de coisas. Todas coisas importantes, vitais. Tive que me contentar com a cama. Liz se sentou, fechando as asas atrás do corpo antes de esticar o braço para me puxar para seu colo, mas desviei de suas mãos e mantive uma distância considerável. Coma primeiro. E comerei você depois, replicou ele, sorrindo maliciosamente e devorando a comida em seguida. A velocidade e a intensidade daquela comilança foram o suficientes para conter qualquer calor que se elevava dentro de mim diante das palavras. Você sequer comeu hoje? Os olhos violeta se voltaram para mim quando ele terminou o pão e começou o rosbife frio. Comi uma maçã hoje de manhã. Liz. Eu estava ocupado. Liz. Ele apoiou o garfo, e sua boca se contraiu em um sorriso. Feire. Cruzei os braços. Ninguém está ocupado demais para comer. Você está exagerando na preocupação. É meu trabalho exagerar. E além do mais, você exagera bastante. Com coisas muito mais banais. Seu ciclo não é banal. Eu estava com um pouquinho de dor. Você estava se debatendo na cama como se alguém estivesse arrancando suas vísceras. E você estava agindo como uma galinha superprotetora dos pintinhos. Não vi você gritando com Cashon, Mor ou Aze quando eles mostraram preocupação. Eles não tentaram me dar comida na boca como uma inválida. Liz riu, terminando o jantar. Farei refeições regulares se você permitir que eu me transforme em uma galinha superprotetora 2 vezes por ano. Meu ciclo era tão diferente neste corpo. Foram-se os desconfortos mensais. Achei que fosse uma dádiva. Até 2 meses atrás. Quando o primeiro aconteceu.
No lugar das cólicas alguns dias por mês, havia uma semana bianual de agonia dilaceradora do ventre. Mesmo Madja, a curandeira preferida de Liz, podia fazer pouco pela dor a não ser me deixar inconsciente. Houve um momento durante aquela semana em que realmente considerei a possibilidade, com a dor perfurando desde as costas e a barriga até as coxas, subindo para os braços, como riscos vivos de relâmpago pulsando dentro de mim. Meu ciclo jamais fora agradável quando eu era humana, e havia, de fato, dias em que eu não conseguia sair da cama. Parecia que ao ter sido feita, a ampliação de meus atributos não parara na força e nas feições féricas. Não mesmo. Mor tinha pouco a me oferecer além de comiseração e chá de gengibre. Pelo menos eram apenas 2 vezes por ano, consolara ela. 2 vezes eram vezes demais, era o que eu tinha conseguido resmungar de volta. Liz ficara comigo o tempo todo, acariciando meus cabelos, trocando os cobertores que eu encharcava de suor, até me ajudando a me limpar. Sangue é sangue, era tudo o que ele dizia quando eu protestava sobre ele me ver tirar a roupa íntima suja. Eu mal conseguia me mexer naquele momento sem choramingar, então as palavras não tinham sido totalmente absorvidas. Junto com a implicação daquele sangue. Pelo menos a mistura contraceptiva que Liz tomava estava funcionando. Mas conceber entre os féricos era raro e difícil o suficiente para que eu às vezes me perguntasse se esperar até estar pronta para ter filhos não seria um tiro no pé. Não tinha me esquecido da visão do entalhador de ossos, como ele aparecera para mim. E sabia que Liz também não. Mas ele não insistirá, sequer pedirá. Certa vez eu tinha dito a meu parceiro que queria viver com ele, experimentar a vida com ele, antes de termos filhos. Eu ainda queria isso. Havia tanto para fazer, e nossos dias eram ocupados demais para pensar em trazer um filho ao mundo. Embora fosse uma bênção imensurável, minha vida era cheia o bastante, então eu suportaria a agonia bianual por enquanto. E ajudaria minhas irmãs com ela também. Os ciclos de fertilidade féricos eram algo sobre o qual eu jamais havia pensado, e explicá-los a Nesta e Ellen fora desconfortável, para dizer o mínimo. Nesta apenas me encarara daquela forma fria, sem piscar. Ellen havia corado, murmurando algo sobre a impropriedade de tais coisas. Mas elas tinham sido feitas havia quase 6 meses. Estava vindo. Em breve. Se serem feitas de alguma forma não tivesse interferido nisso. Eu precisaria encontrar uma maneira de convencer Nesta a dar notícias quando o ciclo dela começasse. Ao inferno que permitiria que ela suportasse aquela dor sozinha. Eu não tinha certeza se ela conseguiria suportar aquela dor sozinha. Ellen, pelo menos, seria educada demais para mandar Lucy embora quando ele tentasse ajudar. Seria educada demais para mandá-lo embora em um dia normal. Apenas o ignorava ou mal falava com ele até que Lucy entendesse a mensagem e partisse. Até onde eu sabia, ele não tinha chegado perto de tocá-la desde aquela batalha final. Não, Ellen cuidava dos jardins aqui, silenciosamente em luto pela vida humana perdida. Em luto por Grayson. Como Lucien suportava aquilo, eu não sabia. Não que ele tivesse mostrado algum interesse em encurtar a distância entre os dois. Para onde você foi? Perguntou Liz, entornando o vinho e afastando a bandeja. Se eu quisesse falar, ele ouviria. Se eu não quisesse, ele deixaria de lado. Fora nosso acordo não dito desde o início ouvir quando o outro precisasse e dar espaço quando fosse requerido. Liz ainda estava lentamente trabalhando em me contar tudo o que tinha sido feito com ele, tudo que ele testemunhara sob a montanha. Ainda havia noites em que eu beijava suas lágrimas para secá-las, uma a uma. Esse assunto, no entanto, não era tão difícil discutir. Estava pensando em Ellen, expliquei, me recostando na borda da escrivaninha. E Lucien? Liz arqueou uma sobrancelha, e eu contei tudo. Quando terminei, ele estava com uma expressão contemplativa. Lucien vai se juntar a nós para o solstício. Seria ruim se ele fizesse isso. Meu parceiro soltou um zumbido, e suas asas se fecharam mais.
Eu não fazia ideia de como ele suportava o frio ao voar, mesmo com um escudo. Todas as vezes em que eu havia tentado nas últimas semanas, mal durava mais do que alguns minutos. A única vez em que realmente consegui fora na semana anterior, quando nosso voo da Casa do Vento se tornara muito mais quente. Consigo suportar estar perto dele, disse Liz, por fim. Tenho certeza de que ele adoraria ouvir esse endosso animado. Ele abriu um meio sorriso que me fez caminhar em sua direção, parando entre suas pernas. Liz apoiou as mãos preguiçosamente em meu quadril. Consigo deixar de lado as provocações, afirmou ele, observando minha expressão. E o fato de que ele ainda alimenta esperanças de um dia se reunir com Tanlin. Mas não consigo esquecer como ele tratou você depois de sob a montanha. Eu consigo. Já o perdoei por aquilo. Bem, então me perdoe por eu não conseguir. Um ódio gélido escureceu as estrelas naqueles olhos violeta. Você ainda mal consegue falar com Nesta, comentei. Mas fala com Ellen direitinho. Ellen é Ellen. Se culpa uma, precisa culpar a outra. Não, não preciso. Ellen é Ellen, repetiu ele. Nesta ela é iliriana. Digo isso como um elogio, mas é uma iliriana de coração. Então não há desculpa para o comportamento dela. Ela mais do que compensou por isso no verão, Liz. Não posso perdoar alguém que fez você sofrer. Palavras frias, brutais, ditas com tanta graciosidade casual. Mas ele ainda não se importava com aqueles que o tinham feito sofrer. Passei a mão pelos arabescos e redemoinhos das tatuagens sobre o peito musculoso, traçando as linhas intricadas. Liz estremeceu sob meus dedos, as asas tremerão. São minha família. Você precisa perdoar Nesta em algum momento. Ele apoiou a testa em meu peito, bem entre os seios, e abraçou minha cintura. Por um longo minuto, apenas inspirou meu cheiro, como se o absorvesse bem no fundo dos pulmões. Esse deveria ser meu presente de solstício para você, murmurou meu parceiro. Perdoar Nesta por deixar que a irmã de 14 anos entrasse naquele bosque. Enganchei o dedo sob o queixo de Liz e puxei a cabeça dele para cima. Não vai ganhar presente de solstício nenhum de mim se continuar com essa baboseira. Um sorriso malicioso. Porco, sibilei, fazendo menção de recuar, mas os braços dele me apertaram. Ficamos em silêncio, apenas nos encarando. Então, pelo laço, Liz falou. Um pensamento pelos seus, Fairy querida. Sorri para o pedido, o antigo jogo entre nós. Mas o sorriso se desfez quando respondi, fui até o arco-íris hoje. É? Liz roçou com o nariz a parte reta de minha barriga. Passei as mãos por seus cabelos pretos, deliciando-me com as mechas sedosas contra meus calos. Há uma artista, Recina. Ela me convidou para pintar com ela e uns outros em 2 noites. Ele recuou para observar meu rosto, então arqueou uma sobrancelha. Por que não parece animada com isso? Indiquei nosso quarto, a casa da cidade, e exalei. Não pinto nada há um tempo. Não desde que tínhamos voltado da batalha. Liz permaneceu quieto, me deixando pensar e organizar o emaranhado de palavras dentro de mim. Parece egoísta, admite. Tomar esse tempo, quando há tanto a fazer Não é egoísta. As mãos dele se apertaram em meu quadril. Se quer pintar, então pinte, Fairy. As pessoas nesta cidade ainda não têm lores. E tomar algumas horas todo dia para pintar não vai mudar isso. Não é só isso. Eu me inclinei para baixo até minha testa encostar na dele, e o cheiro de limão e margeris encheu meus pulmões, meu coração. Há muitas delas, coisas que quero pintar. Que preciso pintar. Escolher uma. Tomei um fôlego trêmulo e recuei. Não tenho certeza de que estou pronta para ver o que surgirá quando eu pintar algumas delas. Ah! Liz traçou linhas tranquilizadoras e carinhosas por minhas costas. Caso queria se juntar a eles em 2 dias ou em 2 meses, acho que deveria ir. Experimentar. Ele observou o quarto, o tapete espesso,
como se pudesse ver toda a casa da cidade por baixo. Podemos transformar seu antigo quarto em um estúdio, se quiser. Não precisa interromper. A luz não é ideal ali. Diante das sobrancelhas erguidas de Liz, admite. Eu verifiquei. O único cômodo que é bom para isso é a sala de estar, e prefiro não encher a casa com o fedor de tinta. Acho que ninguém se importaria. Eu me importaria. E gosto de privacidade, de toda forma. A última coisa que quero é Henry no meu encalço, criticando meu trabalho enquanto pinto. Liz deu um risinho. Podemos lidar com Henry. Não tenho certeza se você e eu estamos falando da mesma Henry, então. Ele sorriu, me puxando para perto de novo, e murmurou contra minha barriga. É seu aniversário no solstício. E estava tentando esquecer esse fato. E deixar que os outros esquecessem também. O sorriso de Liz se tornou discreto, felino. E isso significa que você ganha 2 presentes. Resmunguei. Eu jamais deveria ter contado a você. Você nasceu na noite mais longa do ano. Os dedos dele mais uma vez acariciaram minhas costas. Mais baixo. Era para você estar a meu lado desde o início. Liz traçou a linha de minhas costas com uma longa e preguiçosa carícia. Com nós dois próximos daquele jeito, ele conseguiu imediatamente sentir a mudança em meu cheiro quando meu núcleo se aqueceu. Antes que as palavras me falhassem, consegui dizer pelo laço, sua vez. Um pensamento por outro. Meu parceiro deu um beijo em minha barriga, bem sobre o umbigo. Já contei sobre aquela primeira vez que você atravessou e me jogou na neve. Bati em seu ombro. O músculo por baixo era duro como pedra. Esse é seu pensamento por outro. Liz sorriu contra minha barriga, os dedos ainda explorando tentadoramente. Você me derrubou como uma iliriana. Em perfeita forma, um golpe direto. Mas então ficou deitada sobre mim, ofegante. Tudo o que eu queria era fazer com que ficássemos pelados. Porque não estou surpresa. Entrelacei os dedos nos cabelos de Liz. O tecido de meu penhoar mal passava de teias de aranha entre nós quando ele sussurrou uma risada em minha barriga. Eu não tinha me incomodado em vestir nada por baixo. Você me deixou louco. Todos aqueles meses. Ainda não acredito que mereço ter isto. Ter você. Minha garganta se apertou. Era esse o pensamento que ele queria trocar, que precisava compartilhar. Eu queria você, mesmo sob a montanha, falei, baixinho. Atribui aquelas circunstâncias terríveis, mas depois de a matarmos, quando eu não podia dizer a ninguém como eu me sentia, sobre como as coisas eram realmente ruins, ainda assim contei a você. Sempre pude conversar com você. Acho que meu coração sabia que você era meu muito antes de eu perceber. Os olhos violeta brilharam, e Liz enterrou o rosto entre meus seios novamente, acariciando minhas costas. Amo você, sussurrou ele. Mais do que a vida, mais do que meu território, mais do que minha coroa. Eu sabia. Ele abrira mão da própria vida para refazer o caldeirão, o tecido do mundo, para que eu sobrevivesse. Não tive coragem de ficar furiosa com ele por causa disso depois, ou nos meses desde então. Ele sobrevivera, essa era uma dádiva pela qual eu jamais deixaria de me sentir grata. E no fim, no entanto, tínhamos nos salvado. Todos nós tínhamos. Beijei o alto da cabeça de Liz. Amo você, sussurrei para seus cabelos preto-azulados. As mãos de meu parceiro se fecharam atrás de minhas coxas, o único aviso antes de ele suavemente nos girar, me prendendo à cama enquanto roçava o nariz em meu pescoço. Uma semana, disse ele contra minha pele, graciosamente fechando as asas atrás do corpo. Uma semana tomando você nesta cama. É tudo o que quero de solstício. Gargalhei sem fôlego, mas Liz flexionou o quadril e investiu contra mim, as barreiras entre nós mal passando de retalhos de tecido. Ele roçou um beijo em minha boca, as asas como uma parede escura atrás dos ombros. Acha que estou brincando?
Somos fortes para grão féricos, reflete, lutando para me concentrar enquanto ele puxava o lobo de minha orelha com os dentes, mas uma semana inteira de sexo. Não acho que eu conseguiria andar. Ou que você conseguiria funcionar, pelo menos não com sua parte preferida. Liz mordiscou o delicado arco de minha orelha, e meus dedos dos pés se contrairão. Então você só vai ter que beijar minha parte preferida e fazer melhorar. Deslizei a mão para aquela parte preferida, minha parte preferida, e a agarrei por cima do calção. Liz gemeu, pressionando o corpo contra meu toque, e o penhoar sumiu, deixando apenas minha palma contra a rigidez aveludada. Precisamos nos vestir, consegui dizer, mesmo enquanto minha mão o acariciava. Depois gemeu ele, sugando meu lábio inferior. De fato. Liz recuou, apoiando os braços tatuados ao lado de minha cabeça. Um estava coberto com as marcas ilirianas, o outro, com a tatuagem gêmea, aquela em meus braços, o último acordo que tínhamos feito. De permanecer juntos durante tudo o que nos esperava. Meu núcleo pulsou, ecoando as batidas estrondosas de meu coração, a necessidade de tê-lo enterrado dentro de mim, de ter Liz. Como se debochando daquelas pulsações gêmeas dentro de mim, uma batida fez tremer a porta do quarto. Só para que vocês saibam, Pilmore do outro lado, nós realmente precisamos sair em breve. Liz soltou um grunhido grave que saltitou por minha pele, os cabelos deslizando sobre a testa conforme ele virava a cabeça na direção da porta. Nada além de intenção predatória nos olhos brilhantes. Temos 30 minutos, argumentou Liz, com uma suavidade notável. E você leva 2 horas para se vestir, brincou Mor do outro lado da porta. Uma pausa maliciosa. E não estou falando de Feire. Meu parceiro soltou uma gargalhada roncada e apoiou a testa contra a minha. Fechei os olhos, inspirando-o, mesmo enquanto meus dedos se abriam em torno dele. Isto não acabou, prometeu Liz a mim, com a voz áspera, antes de beijar a depressão em meu pescoço e se afastar. Vá aterrorizar outra pessoa, gritou ele para Mor, girando o pescoço conforme as asas sumiram e ele saiu batendo os pés para o banheiro. Preciso me embelezar. Mor riu, e seus passos leves logo se foram. Desabei contra os travesseiros e respirei profundamente, acalmando a necessidade que pulsava por mim. Água gorgolejou no banheiro, seguida por um grito baixo. Eu não era a única que precisava esfriar, ao que parecia. Quando entrei no banheiro alguns minutos depois, Liz ainda estava se encolhendo enquanto se lavava na banheira. Um mergulhar de meus dedos na água cheia de sabão confirmou minhas suspeitas, estava fria como gelo.